Estimado Dom José Antônio, arcebispo emérito da nossa arquidiocese, desejo também cumprimentar Dom Valdemir e Dom Júlio César, nossos bispos auxiliares. Igualmente, cumprimento Dom André, bispo de Limoeiro, Dom Aurélio, bispo de Quixadá, e Dom Rosalvo, bispo de Itapipoca. Na pessoa do Padre Clairton, desejo cumprimentar todos os sacerdotes que se encontram aqui presentes, como também os diáconos permanentes, os nossos amados seminaristas. Desejo também cumprimentar os queridos familiares daqueles que serão ordenados. Cumprimento igualmente a Moisés e a Emi, moderadores da comunidade Shalom, fundadores igualmente. Cumprimentar também os diversos irmãos e irmãs que vieram das mais diferentes regiões da nossa diocese, como também os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, membros dos institutos religiosos, como também irmãos outros que com grande alegria estão aqui para celebrar conosco a graça e a alegria desta grande celebração, desse grande acontecimento. Um abraço fraterno, como já disse, aos familiares que trouxeram aqui os seus filhos para que, por meio de uma grande preparação, chegassem à graça que vão receber daqui a alguns instantes. E nesse sentido, cumprimento na pessoa do Padre Francileudo todos os irmãos que contribuíram na formação desses nossos irmãos que aqui estão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, inegavelmente, de tudo aquilo que a humanidade nos deixou como um testemunho de grandiosidade, de obras fabulosas construídas ao longo dos milênios, os templos religiosos e as grandes construções foram aquelas que sobraram para nós e ao mesmo tempo deram para nós o nome dos grandes homens que construíram essas coisas fabulosas. Quem de nós nunca ouviu falar de Nabucodonosor, que nos deixou os jardins suspensos da Babilônia? Quem de nós nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? E por causa dela, somos capazes até de saber o nome dos seus construtores, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Se nós andarmos até mesmo por cidades que consideramos hoje muito cosmopolitas, encontramos no centro dessas cidades monumentos que nos falam do gênio dos seus construtores, como também dos seus arquitetos. No meio de Paris está uma torre imensa, e nós homenageamos com o nome do arquiteto que a desenhou, Eiffel, a beleza daquilo que hoje nós contemplamos. Se nós formos a Salvador, veremos ali o nome de um engenheiro que construiu o elevador Lacerda. Quem viaja a Brasília vai encontrar na genialidade de Oscar Niemeyer aqueles monumentos que hoje, geram em nós profunda admiração e respeito. Em suma, a humanidade foi capaz de construir, principalmente para Deus, coisas fabulosas. É verdade, muitos desses grandes homens quiseram tão somente glorificar os seus próprios nomes. Porém, daqueles templos que foram construídos para Deus, daquilo que nós conhecemos, os nomes desapareceram ao longo do tempo. E sobrou única e exclusivamente o nome que deve estar acima de todo nome. Ora, o tempo passou e nós chegamos à fortaleza. E homens, vendo a pequenez daquilo que aqui existia, resolveram construir para nós um marco, um símbolo, algo preparado para a grandiosidade dessa cidade, mas muito mais do que isso, algo para glorificar a grandiosidade da misericórdia de Deus, construindo para Ele uma casa e dando para nós um lugar seguro e belo
para que pudéssemos daqui elevar a Deus a nossa prece e levar daqui a força do pão eucarístico, para que, movidos pela graça de Deus, nós pudéssemos enfrentar as mais diferentes situações que se nos apresentaram, para que assim Deus pudesse ser levado a cada homem e a cada mulher desta cidade, através do nosso testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, foi assim que em 1939, Dom Manuel da Silva Gomes pensou e convidou um grande arquiteto para desenhar no estilo eclético, somando a robustez, da construção antiga e ao mesmo tempo a beleza e a leveza daquilo que nós chamamos de neogótico, a graça que hoje nos acolhe em forma de templo. 45 anos nós celebramos a graça e a beleza da dedicação desta nossa igreja. Porém, nós não podemos nos esquecer daquilo que veio lá de trás. Georges Mounier, quando desenhou essa igreja, desejava que ela fosse verdadeiramente casa de oração. E por causa disso, tudo foi construído vagarosamente, de 1939 até 1978, quando Dom Aloysio de Lochaida nos abriu a beleza desse templo de uma forma definitiva, para que nós tivéssemos não um símbolo de uma construção magnífica, mas uma casa de Deus dignamente edificada para nos acolher. E para que daqui, como centro de toda uma arquidiocese, nós pudéssemos elevar juntos ao Senhor um canto de louvor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós contemplamos a beleza de pedras somadas. Entretanto, tudo foi feito para que nós, homens e mulheres, pedras vivas do templo do Senhor, pudéssemos manifestar esse canto de alegria, essa graça que se manifesta quando em comunidade nos unimos para aquilo que Deus chamou de família. Nós somos verdadeiramente uma família cristã. O nosso louvor, que se dá também individualmente, se soma ao louvor de tantos homens e mulheres, para que Deus seja glorificado e para que aquilo que nós assumimos de sua palavra possa colaborar para a transformação da vida, do mundo onde nós vivemos. Em meio a tantas realidades, em meio a tanta beleza, nós precisamos saber onde buscamos esse Senhor e como Ele se revela para nós. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala exatamente dessa experiência única, vivida pelos apóstolos. A experiência de terem passado das tristezas a maior, vendo Jesus preso na cruz, mas das surpresas a maior ainda, por verem o ressuscitado. O Evangelho de hoje nos fala exatamente dessa experiência. Após a morte de Jesus, o que fizeram os apóstolos? Simplesmente continuaram e voltaram para aquilo que era a antiga vida. O símbolo de Pedro nu naquela barca representa perfeitamente o pecado de uma humanidade, representado naquele homem que havia negado Jesus Cristo. A humanidade estava toda nua, estava toda exposta. De algum modo, o poder das trevas havia gritado pela boca de Anás, de Caifás, de Herodes e de Pôncio Pilatos: nós vencemos, a morte venceu, a tristeza chegou a todas as pessoas. Foi esse grito que se ouviu naquela sexta-feira santa. Porém, Deus, o Senhor, ressuscitou e apareceu. Quando nós olhamos a beleza do Evangelho, mas também o mistério que cerca essa palavra, nós precisamos entender algo fundamental que deve mover a nossa vida e ao mesmo tempo tudo aquilo que nós fazemos em matéria de fé. Todos foram ao túmulo, todos foram atrás de um cadáver,
Pedro correu para lá para buscar um corpo que imaginava roubado. Maria Madalena havia dito que o Senhor, tinha desaparecido, haviam levado o cadáver. E assim a gente vê uma grande correria em busca de um defunto. Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. E o Evangelho de hoje nos mostra exatamente essa aparição de Jesus Cristo, vivo, ressuscitado em nosso meio, diante dos olhos dos apóstolos. E eles estão ali porque haviam voltado à antiga vida. Porém, o puro dentre os apóstolos, João, porque os puros de coração verão a Deus, ele foi capaz sim de apontar o Senhor, é o Senhor. E Pedro, alegre e feliz, mesmo estando nu naquela barca, pula, vai ao encontro de Deus, deseja outra vez resgatar aquilo que havia perdido. E através de um diálogo de profundo amor, Jesus Cristo diz, para aquele homem, aquelas perguntas fundamentais que Pedro, que havia dito antes, mas que havia depois negado, vai confirmar. Porque Deus não volta atrás no seu amor. Deus não desistiu daqueles que fugiram no momento que Ele mais precisava de presença. Deus, outra vez, faz aliança com a humanidade, porque Ele está vivo, porque Ele está em nosso meio, porque Ele resgata a nossa tristeza, Ele transforma a nossa tristeza em alegria, Ele transforma, como transforma toda a existência, a vida dos apóstolos, porque aquela frustração de uma péssima pesca vai simbolizar para aqueles homens aquilo que eles precisavam fazer indo por todo o mundo. 150 peixes para representar as 150 pequenas nações, 156 pequenas nações que haviam sido catalogadas até aquele momento pelo rei de Roma. Portanto, eles deviam chegar a todos os lugares, eles pescariam em todos os tempos, eles levariam a palavra a todas as nações, e vencendo o medo, porque nenhum de nós pode ser escravo dos seus medos, eles foram e realizaram bem aquilo que Jesus lhes pediu, porque foram movidos pela fé, pela palavra de Deus, foram movidos por aquilo que Deus lhes inspirou durante todo o tempo e que agora havia se tornado totalmente novo. Meus irmãos e minhas irmãs, é dentro desse espírito que nós entendemos o que nós estamos realizando nesta noite. 13 jovens estão aqui apresentando diante de Deus o seu coração. 13 homens que desejam verdadeiramente continuar aquilo que os apóstolos haviam pregado, ensinado, diante de todos os povos, para que a verdade pudesse imperar no coração da humanidade. 13 jovens que se prepararam com toda a paciência, superando as dificuldades pessoais, para que no dia de hoje eles pudessem entregar a Deus a sua melhor parte e receber de Deus uma graça inegavelmente superior através do sacramento que se realizará neste momento, o sacramento da ordem no seu primeiro grau. Ora, meus irmãos, queridos diáconos, não existe outra forma de nós nos colocarmos a serviço de Deus, senão vivendo o vigor e alegria de um Senhor que nos chamou. Quem de nós é digno desse chamado? Quem de nós está totalmente preparado para aquilo que Deus pede de nós? Porém, aquele que nos chamou é fiel. Aquele que nos chamou conhece a nossa limitação. Aquele que nos chamou reconhece as nossas possibilidades e os nossos intuitos mais profundos de realizar bem a obra que Ele deseja que façamos para a conversão de um mundo que muitas vezes fala de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Eis a grande graça que se dá nesse momento através da ordenação que vocês vão receber. Queridos diáconos, digo para vocês com um coração de pai aquilo que eu gostaria que fosse o resultado de um ministério. Em primeiro lugar, quero dizer que um sacramento não é
tão somente algo, não é, como um prêmio de vida para nossa satisfação. Todo aquele que é ungido é também colocado em uma grande missão. Todo aquele que é ungido é enviado para realizar o projeto de Deus na vida do mundo. Vocês vêm como servidores, porque são diáconos. Vocês continuarão servindo o povo de Deus. Existe uma alegria imensa quando a nossa vida se torna serviço. E como diziam os antigos, né, quem não vive para servir, não serve para viver. E o exemplo maior que nós tivemos de servidor foi inegavelmente o exemplo de Jesus Cristo. Porque Deus veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E nós somos os ministros que vamos resgatar, levando ao coração da humanidade essa palavra viva através dos sacramentos. E só existe uma forma de nós vivermos profundamente a vocação que Deus nos deu. É através de uma reflexão diária, a cada momento, não é, por meio das escolhas que nós fazemos. E nós só temos uma escolha para fazer nessa vida, é por Jesus Cristo e é por sua obra. Assim, queridos diáconos, futuros sacerdotes da Santa Igreja, eu peço, vivam essa graça daquilo que vocês responderam para Deus o tempo todo. A gente não pode viver pela metade o nosso sacerdócio. Não existe uma mulher que viva uma gravidez pela metade. Não se pode viver um matrimônio pela metade. Não se pode viver uma vida sacerdotal pela metade. Porque metade significa medíocre. E, portanto, fomos preparados para que inteiros possamos entregar aquilo que o Senhor nos confiou. Somos verdadeiros mensageiros da boa nova de Jesus Cristo. É uma graça muito grande quando nós tomamos daquilo que nos vem pela Escritura, daquilo que nos vem pelo magistério, daquilo que nos vem pela tradição, daquilo que foi pensado, não é, como doutrina, que naturalmente se subordina à palavra de Deus para que a verdade impere no coração de toda a humanidade. Vocês mais do que nunca serão mensageiros dessa verdade. Mas atenção, sempre corremos o risco de tomar a frente de Jesus Cristo. Sempre corremos o risco de imaginar que nós somos verdadeiramente maiores pelos aplausos que recebemos, não é? Por aquilo que nós talvez possamos fazer e não poucas vezes pelos estudos que somamos ao longo dos anos. Quando temos a compreensão daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, em nossa vida, só existe uma possibilidade: nos reconhecer servidores, entender na palavra de João Batista o comportamento que deve sempre ser gerado no coração de um sacerdote, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. E nessa graça, servindo a Deus, mais facilmente nós serviremos, não é, as pessoas que o Senhor nos deu para evangelizar. Assim, vivam as alegrias a cada dia daquilo que vocês vão realizar sobre o altar. Ao mesmo tempo, alegrem-se pela bênção do nascimento e ao mesmo tempo de filhos que, gerados, receberão o batismo, vendo o aumento da boa grei. Alegrem-se igualmente por saber que famílias nos entregam seus filhos e mesmo nos veem adultos para receber a Eucaristia. Tenham uma alegria de, através do confessionário, dar o perdão de tanta gente angustiada, oprimida e ao mesmo tempo verdadeiramente mortas por causa do pecado. A misericórdia sempre deve imperar. E a alegria de ver filhos que renascem pela força do perdão deve ser para vocês igualmente motivo de pedir perdão pelas próprias limitações, para que, reconhecendo aquilo que há de menor dentro de si, ter ainda mais misericórdia para com aqueles que pedem para nós o perdão e que nós damos em nome da Trindade Santa. Alegrem-se por casais que ainda acreditam na força do amor.
e de famílias que são constituídas, porque existem pessoas que ainda desejam viver verdadeiramente esse projeto originário de Deus. E de um modo especial, nunca esqueçam da unção que é dada àqueles que desejam, pela força do Espírito Santo, serem colaboradores como nós, para que a verdade chegue em todos os cantos. E igualmente, que tenhamos a capacidade de chorar os filhos que partem, porque é assim que nós vivemos a graça do sacramento da unção. Eis a beleza da vida que Deus nos dá, eis a graça daquilo que se realiza no tempo todo. E eu peço a vocês que não esqueçam, e dou isso como um testemunho pessoal: toda a teologia que nós estudamos, todos os diplomas que nós colocamos sobre as nossas paredes, todo o conhecimento que adquirimos ao longo do tempo, é para que a gente pregue a verdade, mas para que a gente viva a verdade. Não traiam a verdade daquilo que os apóstolos nos ensinaram. Não traiam a verdade que Deus deixou através daqueles que nos orientaram através do tempo. Não traiam a verdade, porque isso gera em nós uma satisfação momentânea, mas uma destruição da própria alma. E dificilmente a gente consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem. Enfim, sejam felizes, porque a melhor maneira que nós temos para viver o Evangelho e a vida sacerdotal é pela manifestação de um coração alegre, que supera as dificuldades, que são muitas, que supera o que há de menor, para fazer transbordar no coração de cada irmão e de cada irmã a beleza que Deus colocou no mais profundo da nossa alma, e igualmente através das nossas mãos, para que a vida da igreja, que é a continuidade da pessoa de Jesus, pudesse chegar até os últimos dias, não é? Os últimos tempos. E finalmente digo, toda a teologia, tudo aquilo, pelo menos é minha experiência assim, se resume em algo muito simples: tratar bem as pessoas. Tratem bem aqueles que buscam a igreja, sejam caridosos, sejam paternais, né? As pessoas não aguentam um padre que manifesta através da sua palavra as suas frustrações internas, as suas raivas interiores e, ao mesmo tempo, a sua falta de coragem de buscar um outro caminho, porque aquele visivelmente não lhe foi dado pela manifestação das raivas contínuas que lança para fora. O povo de Deus ama um sacerdote acolhedor. O povo de Deus ama aquele que é capaz de transmitir pelo testemunho da palavra, da face, do corpo, dos gestos, a palavra. O povo de Deus ama aquele que, apesar das dificuldades pessoais, é capaz sempre de transmitir um tesouro de alegria, porque é assim que a comunidade cresce, e é assim, desse modo, que nós lançamos as pessoas para que reconheçam em Jesus Cristo a alegria da face do Pai que se manifesta a cada um de nós. Portanto, que Deus os abençoe. Sejam profundamente felizes naquilo que Deus está lhes dando, e manifeste a alegria desse dia como o primeiro, como o único da vida durante toda a existência, para que o mundo creia e, crendo, se salve. E pedindo perdão, eu vou me prolongar só um pouquinho para contar uma historinha para vocês, tá certo? E a historinha nos fala, né, de algo grandioso que foi construído, mas o final, né, vocês entenderão o que eu gostaria de dizer através dessa história. A história nos diz o seguinte: havia um homem muito rico, mas muito rico mesmo, e ele trazia um grande sonho no seu coração, e o seu grande sonho era construir a maior casa do seu país. Chamou um grande arquiteto, e o arquiteto desenhou uma casa que tinha 1444 portas. Por aí dá para imaginar o tamanho do que seria aquela mansão. Aquele homem não casou
porque ele disse, não posso perder tempo, porque alguém vai gastar meu dinheiro, o dinheiro para essa casa. Não teve filhos, e não tinha tempo para ter amizade com ninguém, porque o seu sonho precisava ser realizado. Uma casa de 1444 portas. Pois bem, ele não se relacionava com ninguém, mas duas pessoas estavam sempre próximas dele. Era o seu chofé e era a sua empregada, a sua doméstica. Ele lançava sobre eles todas as raivas, e eles eram profundamente bondosos com aquele homem, porque sabia das suas preocupações como grande empresário. E ele dizia sempre, poxa, eu estou construindo essa casa imensa, só para mim, e a minha empregada mora em uma favela, um dia eu vou ajudá-la. E a mesma coisa ele dizia do seu motorista, que era um homem também muito pobre. Pois bem, o tempo passou, a empregada morreu, e ele disse, poxa vida, a casa está quase sendo concluída, e eu não ajudei essa mulher que morreu, que Deus dê a ela uma boa morada no céu. O tempo passou, o motorista também morreu, e ele disse, poxa vida, o meu motorista morreu morando em uma favela, e eu construindo esse palácio para mim, que Deus dê a ele uma boa morada no céu. Mas, como ninguém é de ferro, qual o resultado? No dia da inauguração daquela casa, o homem estava tão alegre, tão feliz, que deu um colapso cardíaco e morreu. E por não ser um homem mau, ele foi para o céu. Pois bem, chegando lá no céu, adivinhe quem estava na porta para recebê-lo? Era São Pedro. E São Pedro disse, meu irmão, seja bem-vindo. Você vai gostar aqui de tudo no céu. Antes de levar você até Jesus, eu vou mostrar a você um pouquinho do céu. E São Pedro começou a andar por todos os cantos do céu. E ele ficou encantado, porque as casas do céu eram maiores do que a casa que ele havia construído aqui na terra. Pois bem, depois de andar em tanto, ele ficou encantado com a casa branca que ficava sobre uma grande montanha. E ele perguntou, São Pedro, só um minutinho, de quem é aquela mansão maravilhosa, imensa, que está lá em cima da montanha? E São Pedro disse, veja meu irmão, que coincidência, por acaso, aquela é a casa do seu chofé. Ele disse, poxa, muito obrigado Senhor, porque ele vivia lá em uma favela, infelizmente não tive tempo de ajudá-lo, mas agora estou feliz que ele mora aqui, nessa casa maravilhosa. E o passeio continuou, até que ele viu uma casa de cor rosa em uma esquina imensa, e ele perguntou, São Pedro, de que essa casa tão feminina, tão bonita? E São Pedro disse, meu irmão, veja, por acaso, essa é a casa da sua empregada doméstica. E ele ficou profundamente feliz e disse, é verdade, lá na terra ela morava em uma favela. Eu até queria ajudar, mas não tive tempo, mas agora estou feliz, porque ela aqui mora. Curioso, ele disse, São Pedro, o senhor se importa de me mostrar a casa onde eu vou morar aqui no céu? E São Pedro disse, claro meu irmão, que eu posso lhe mostrar, por acaso é aqui perto. Foram por uma avenida, entraram em uma rua, para a esquerda ingressaram em uma viela, depois subiram a primeira pirambeira, uma segunda pirambeira, uma terceira pirambeira e terminaram diante de um barraco. São Pedro disse, meu irmão, aqui está a casa onde você vai morar no céu. Então quando o homem viu aquele barraco, disse, São Pedro, eu peço desculpas, deve estar havendo alguma confusão. Lá na terra, eu morava em uma casa que tinha 1444 portas. Eu vejo que o meu chofé aqui mora em uma mansão, e a minha empregada doméstica também. Como é que vivia numa mansão tão grande, eu vou morar nesse barraco? Deve ter havido algum erro. Então São Pedro, olhando com misericórdia para aquele homem, disse, meu irmão, não tem nenhuma confusão não. O problema é o seguinte, nós construímos aqui no céu as casas com o material que vocês mandam lá da terra. O que você mandou só deu para construir esse barraco. Queridos diáconos, a caridade é fonte de vida. Portanto, que ela seja a pedra de toque do sacerdócio que nós veremos realizado
daqui a alguns instantes. E que o olhar para aquele que necessita seja verdadeiramente um projeto de vida do sacerdócio de cada um de vocês. Que assim seja.